Olá, como vocês estão? Eu sou a Maria Marta, do perfil Psicobela, e esta semana, alguns de vocês já têm acompanhado aqui no perfil, nós temos feito semanas dedicadas a alguns temas, a alguns assuntos. E chegou a vez de um assunto muito especial para mim, no qual eu já trabalho há muitos anos. Me dedico com muito carinho, pesquiso, estudo, venho desenvolvendo uma metodologia, partilhando essa metodologia já há muitos anos. E chegou a vez de conversar aqui no perfil, nessa semana especial, sobre a sua relação com o corpo e com a comida. Este especial não é para as pessoas que têm uma facilidade para emagrecer ou manter o peso, não é algo difícil para elas. Essa semana, esse assunto é especial para você que tem uma relação difícil com o corpo, com a comida, com a balança, com o peso. O que acontece? O que acontece é que você sabe o que você precisa fazer, faz por um tempo, mas depois de um tempo não consegue fazer mais. Emagrece e engorda, e assim tem perpetuado o efeito sanfona de uma maneira que tem trazido sofrimento, de uma maneira que é desagradável, de uma maneira que te traz dor, prejuízos, esforços com baixos resultados ou resultados por muito pouco tempo. Gostaria de conversar nessa semana com você sobre aquilo que não está dando certo. Sabe o que está acontecendo? Que as coisas não estão funcionando. Então nós vamos tocar em vários pontos, em vários temas, que são temas muito fundamentais, muito estruturantes e muito necessários de serem compreendidos. O comportamento alimentar, queridos, é um dos comportamentos mais complexos. Ele envolve e está envolvido em muitos aspectos gerais da nossa vida. Então, simplesmente, para algumas pessoas, fechar a boca não é a solução. Ou se exercitar muito mais não é a solução também. O que acontece para essas pessoas em especial que emagrecer e sustentar seu peso magro é um dos maiores desafios da sua vida? Vamos entender por quê. Eu preparei uma série de vídeos onde eu vou compartilhar um pouco dessa minha experiência de muitos anos, são mais de 2 décadas, estudando, acompanhando, pesquisando e principalmente experimentando com a clínica, na clínica, com os meus pacientes, esses temas, esses assuntos, para que a gente possa de fato modificá-los, alterá-los na maneira como a gente os vivencia no nosso cotidiano e superar o efeito sanfona. Eu gostaria de citar uma frase incrível do meu querido amigo Tomaso, do perfil Psicoterapia da Boa Forma. Eu tive a alegria do Tomaso escrever o prefácio do meu livro Emagrecimento Sustentável pela editora Juruá, e é um profissional com grande experiência nesta área. Eu já tive também o prazer de estar em live com ele e eu gostaria de abrir esse primeiro vídeo no tema especificamente com uma frase incrível que recentemente ele publicou. A nutrição é sempre necessária. A nutrição é sempre necessária no emagrecimento. Mesmo quando a nutrição não é suficiente, ela continua sendo necessária. E é aí que entra a psicologia, visando tornar a nutrição eficaz. Queridos, isso é tão importante porque para algumas pessoas emagrecer é mais do que cortar calorias e fazer dietas. Dentro do contexto do emagrecimento, nós temos muitos fatores que levam as pessoas a não adquirirem os seus objetivos. Que fatores são esses? Eu gostaria de começar falando um pouco a respeito da autoimagem. O que é a nossa autoimagem e o que a autoimagem ela tem de importante dentro de um processo de emagrecimento? Por que começar falando da autoimagem? Os processos de emagrecimento, eles interferem na maneira como nós vamos percebendo o nosso corpo no decorrer do processo de emagrecer. Até porque, enquanto nós estamos fazendo uma dieta X, uma dieta Y, uma dieta Z, nós estamos seguindo com a vida. Né? E aí já começa uma questão interessante, porque algumas pessoas começam a se importar com o corpo, começam a se importar com o peso muito cedo.
Há pessoas que aos 9, 10 anos de idade já começam a se sentir gordos, gordas. Incomoda a barriga, é um mal-estar. Muitas vezes nessa fase da puberdade, logo chegará a adolescência, o que muitas vezes coloca as pessoas em um processo complexo, um processo delicado de relação com o corpo. Aí pode começar desde muito cedo, e esse é um dos problemas muito importantes do processo, o seu emagrecimento. É a primeira dieta, é a primeira medicação, é a primeira tentativa e das quais seguirão muitas outras na tentativa de emagrecer e lidar com esse corpo que não está confortável. É claro que nesse percurso nós ainda podemos nos deparar com algo muito preocupante, que são os transtornos alimentares. E por falar em transtorno alimentar, gostaria de sublinhar que a maioria das pessoas que vivem processos de emagrecimentos sequentes, contínuos e de grande sofrimento e déficit na qualidade de vida e na saúde mental, muitas e muitas vezes essas pessoas que já experimentaram muitas dietas, elas começam já a dificultar a sua percepção de corpo. E essa percepção de corpo em que eu me vejo muitas vezes maior do que eu sou, às vezes até um pouco menor, dependendo do ângulo, mas ao verificar numa foto, numa filmagem, algo que me represente, algo que reflita a imagem corporal, isso muitas vezes traz vários problemas de percepção do próprio corpo. É possível que muitas pessoas, mesmo que não tenham os transtornos alimentares mais comuns, como anorexia, bulimia, transtorno de compulsão, são pessoas que têm algum traço de um transtorno alimentar atípico. O que isso quer dizer? Que a pessoa não se encaixa, ela não se enquadra nos transtornos alimentares convencionais, mas ela tem vários traços que fazem com que a pessoa não consiga desenvolver uma relação saudável com o corpo e com a comida. Então, esta percepção que se tem de se perceber sempre mais gordo do que se está, mesmo tendo emagrecido, emagreceu X quilos, mas ainda não se sente magro, não se sente magra. Ainda falta alguns quilos, aqueles desejados 3 ou 5 quilos, e não apenas no comum e costumeiro, para deixar uma reservinha caso eu engorde. Não, muitas vezes isso é uma falha na percepção. O nosso cérebro, em toda a sua complexidade, tem regiões, partes específicas que vai irradiar, que vai dimensionar a percepção que nós temos em relação ao nosso corpo. Essas estruturas mais internas do nosso cérebro também estão trabalhando enquanto nós estamos buscando mais uma dieta para emagrecer. É por isso, queridos, que cada vez que você começa uma dieta e ela fracassa no meio do caminho e você começa outra dieta para tentar corrigir aquela que você errou no meio do caminho, você vai, infelizmente, desfavorecendo, você vai prejudicando, você vai alterando a sua imagem corporal. No aspecto mais disfuncional disso, nós vamos ter os transtornos dismórficos corpóreos ou os transtornos de imagem, onde você pode ter diferentes níveis de distorções ao se perceber, ao se olhar no espelho, ao se olhar numa fotografia, ao se ver num vídeo. A tua percepção de corpo, ela passa a ser distorcida. Então nós vamos ter graus muito importantes, eu diria patológicos, muito disfuncionais dos transtornos de imagem, mas nós temos vários outros traços que não são tão dismórficos, tão complicados, mas que sim, eles implicam profundamente na qualidade da imagem que você tem de você mesmo. Sabe? Isso é um aspecto que eu gostaria de sublinhar nesse nosso primeiro vídeo dessa série da sua relação com o corpo e com a comida, como é importante. Muitos programas de emagrecimento, eles não acolhem, eles não trabalham, eles desconhecem a força, a importância e a relevância da sua autoimagem e o quanto ela precisa ser acolhida, compreendida e bem conduzida para que o processo de emagrecimento seja bem sucedido. E além disso, a repercussão desse processo de emagrecimento, porque emagrecer é só uma parte do processo, Todos os outros aspectos da vida que estão envolvidos nisso também merecem a nossa atenção, o nosso empenho e cuidado.
autoimagem corporal é fundamental no processo de emagrecer. Eu te vejo no próximo vídeo para a gente falar sobre as outras questões fundamentais no seu processo de emagrecimento bem-sucedido. Um beijo, até lá!